Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Ronaldo Monteiro e esse é o programa Amplie Sua Consciência. Hoje o entrevistado é o Alan Jones, 39 anos, administrador, auditor, tarólogo, numerólogo, espiritualista e estudioso das religiões. Estudou a doutrina espírita kardecista por 5 anos, aprimorando seu conhecimento sobre o tema Exilados de Capela, resultando numa peça que ele elaborou com o mesmo nome, que esteve em cartaz nos teatros Lauro Gomes, em São Bernardo, Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano, e União Cultural, em São Paulo. Boa noite, Alan. Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao programa. E até que a gente quer explicar um pouco problemas técnicos que a gente acaba tendo, né? Ainda mais numa transmissão ao vivo, mas a gente vai seguir com as perguntas, tá? Eu vou deixar no meu modo de vídeo offline, e aí a gente faz as perguntas para você, tá bom, Alan? Perfeito. Vamos lá, então? Conta pra gente aí, Alan, quem são os exilados da capela? Os exilados da capela. Vamos lá, Ronaldo. Os exilados, como nós tomamos ciência, né, conhecimento dos exilados da capela? Através de um livro psicografado pelo médium Chico Xavier, por intermédio do seu mentor, Emmanuel, chama-se A Caminho da Luz. Foi psicografado em 1938 e lançado em 1939. Ele relata a existência desse planeta, na verdade é uma estrela habitada, e esse planeta passava por uma transição muito parecida com a da Terra, agora, do planeta Terra, e os espíritos que já não se encaixavam naquela mesma vibração, faixa de vibração daquele planeta, foi exilado para o planeta Terra, que era um planeta ainda primitivo, e tinha duas finalidades. Essa era uma forma de punição, né? Aqueles espíritos que insistiam nos velhos padrões e não abriam a sua consciência, não evoluíam moralmente, né? E vindo para o exílio aqui na Terra, eles seriam punidos e, ao mesmo tempo, eles ajudariam, né, fariam um trabalho de caridade, de crescimento dos habitantes na Terra, até então muito primitivos. Perfeito, Alan. Mas como é que a gente poderia ter uma ciência, né, da existência deles aqui na Terra? Como é que a gente perceberia isso? Como nós perceberíamos? Bom, na verdade, a única fonte, como eu falei para você, que nós temos é a psicografia, a mediúnica, né? Não existe uma prova científica, né? Apenas dois livros, que são justamente o A Caminho da Luz e o Exilados da Capela, 10 anos depois, de Edgar Armand. Eu diria assim, que uma percepção, né, vinda desse ser, uma sensação própria, né? Os livros eles apontam sentimento de paraíso perdido, um sentimento de algo que foi eu, de um lugar que está mais aqui, sabe? Aquela coisa, todo exilado de capela carrega consigo esse sentimento de que eu não sou daqui, eu perdi o meu ambiente, eu perdi o meu lugar, eu perdi o meu paraíso, eu preciso voltar para lá, né? Então, a única seria mais uma percepção, mas uma prova científica nós não temos, não é possível. Entendi. Mas quando que eles vieram aqui para a Terra, né? Qual o período que eles estiveram aqui? Essa parte deles serem exilados, aconteceu em que época? Certo. Segundo a psicografia dos livros, eles apontam mais ou menos para os primórdios aí do planeta Terra. Existe um pouco de divergência aí. Alguns estudiosos dizem que foi no período neolítico, outros apontam para o período entre 10.000 e 4.000 antes de Cristo. O fato é que, pelo relato do livro,
sabe-se que era um período onde a Terra era extremamente primitiva e os habitantes aqui ainda não tinham, agiam mais por instinto do que por consciência, não havia uma consciência plena, né? Era mais instintiva. Então, provavelmente era naquela época onde o ser humano, que a ciência fala do ser humano enquanto mais voltado aos primatas, mais curvado, mais ou menos nesse período. Entendi. A gente pode afirmar, talvez, né? E também eu tenho um pouco de conhecimento em relação a essa obra, enfim, mas eles relatam que a aparição deles foi a partir dos sumérios, né? Houve uma evolução exatamente desse momento que eles tinham só agricultura, eram pessoas bem mais, diria, não tão espiritualizadas, na verdade, e esses seres acabaram, né, reencarnando nesses corpos biológicos humanos e deram esse salto aqui para a gente. Foi isso mesmo, né, o Alan? A função deles foi justamente isso. O livro aponta que de tempos em tempos, é comum essa imigração entre povos de vários planetas, né? Nesse caso, nessa ocasião, esses errantes de Capella vieram aqui para o planeta. E a função deles foi justamente isso, trazer esse desenvolvimento como uma forma deles se aperfeiçoarem, né, deles pagarem, né, as suas dívidas adquiridas aí em suas várias reencarnações lá em Capella, ajudando o planeta Terra, os seres aqui da Terra, a evoluírem. O livro fala alguns aspectos bem interessantes, que foram várias raças de Capella que vieram para cá, raças de sacerdotes, raças de engenheiros, enfim, nós sabemos que, então, existem níveis de pessoas que vieram, né? Eles apontam, por exemplo, que os hindus descendem de povos muito espiritualizados, né? De uma raça de sacerdotes de Capella. Por isso, uma espiritualidade tão aguçada no meio do povo hindu, né? Acredito que o livro ele fala, por exemplo, dos antigos egípcios, como sendo os que menos débitos possuíam. Então, eles deixaram a marca na arquitetura, na agricultura, trouxeram esse desenvolvimento e retornaram para a Capella, foram os primeiros a retornarem à Capella. Então, sim, respondendo a sua pergunta, depende do tipo de grupo de exilados que vieram para cá, cada um trouxe um determinado desenvolvimento. No caso ali dos sumérios, dos egípcios, foi um grupo mais avançado intelectualmente, né, no campo da engenharia, da arquitetura, da agronomia, da astronomia, né? Quer dizer, Espiritual. esse salto, né, que por ocasião desse exílio, é um exílio lá, mas aqui eles fizeram um bem danado para nós, né? Nós conseguimos evoluir bastante nessas áreas que você mencionou, correto? Mas nos responde uma coisa, Alan. Esses exilados de Capella, eles se encontram ainda aqui na Terra? Consegue me ouvir, Alan? Pode repetir, por favor? Os exilados de Capella, eles ainda se encontram aqui na Terra? Como é que é revelado isso no livro? Sim, sim. Muitos grupos, como eu te falei, os livros eles mencionam 4 principais raças e depois originou-se uma quinta, né? As 4 principais raças que se originou aí dos capelinos foram os egípcios, que eram os que menos débitos possuíam, foram os primeiros a retornar. Esses realmente já foram. Os hindus, os chineses, o livro Hebreus, por serem mais obstinados, teimosos, e daí surgiu um novo tronco,
que é o tronco da raiz ariana, né, em todas as suas vertentes, os povos germânicos, latinos, eslavos, todos eles. Mas ainda temos capelinos aqui no planeta Terra, com certeza, e no atual momento de transição planetária, é provável que muitos desses capelinos que já vieram exilados para cá voltem a ser exilados mais inferiores novamente. Entendi. Então, nessa questão, por exemplo, dessa transição planetária, nós entendemos, pelo que foi relatado por você, através desse estudo dos livros, que eles se encontram uma parte aqui e também muitos retornaram, né, a seus estados de origem. É isso mesmo? Sim, sim. Muitos retornaram. A, a gente, é importante a gente relatar o seguinte: nós estamos falando aqui, né, uma doutrina espírita kardecista, né? Essa doutrina ela fala sobre espírito, a evolução do espírito, seja intelectual, seja moralmente e até fisicamente. Esses espíritos, mesmo eles têm a capacidade de voltar, né, e auxiliar povos inferiores, né, pelo qual eles em locais onde eles reencarnaram anteriormente, né. Inclusive, eu acho que no livro, no filme Nosso Lar, eles relatam isso também, que espíritos de mundos felizes, né, como eles chamam, os planetas mais evoluídos, as pessoas mais evoluídas, os seres mais evoluídos, eles têm essa capacidade de vir aos planetas e locais menos evoluídos e ainda continuam prestando auxílio. Então, mesmo esses capelinos que voltaram para a capela, muitos, naturalmente, já alcançaram um desenvolvimento máximo aí, ainda vêm nos auxiliar aqui. Isso quer dizer que tiveram uma boa escola, né? Ou seja, assim, eles tiveram uma experiência, evoluíram com essas experiências, voltaram para o seu local de origem, mas ainda continuam com essa ligação com a Terra, auxiliando a Terra, correto? Sim, sim. Auxiliam todo o tempo. Aliás, nós somos auxiliados não só por eles, né? Nós somos auxiliados por muitos espíritos, como a própria doutrina prega, são os mundos felizes, não é um mundo só. Então, desses espíritos altamente evoluídos, de diversos locais, diversos lugares, vêm nos auxiliar. No caso, os capelinos já muito mais evoluídos, vêm prestar auxílio aqui também, com certeza. Bacana, Alan. Legal. Agora, responde uma coisa para a gente. Qual seria a forma desses seres, né? Eles têm uma forma que a gente pode reconhecer como oriundos das lados de capela? Então, baseado na própria doutrina espírita, aí nós temos alguns assuntos polêmicos aí. Primeiro, o livro ele relata que Capela se trata de uma estrela, né? Uma estrela 5 vezes maior que o Sol. Então, uma estrela nada mais é do que um Sol. Ou seja, tem toda a composição dela é extremamente de calor, de quente, enfim, como o nosso Sol. E segundo a doutrina, são essas estrelas que habitam os seres mais evoluídos. Então, o livro fala de afinidades, né? Que Capela possuía muitas afinidades com o globo terrestre. Então, me vem uma questão aí, Ronaldo. Como que pode haver afinidade entre uma estrela, que nada mais é do que uma imensa bola de fogo, né? Fogo e toda uma série de radiações, com o planeta Terra extremamente orgânico, né? Há uma disparidade, há uma incongruência nisso daí, né? Então, de que afinidades com o globo terrestre Emmanuel poderia estar falando, né? Talvez não fosse uma afinidade física do planeta, mas a afinidade voltada ao desenvolvimento
e ao crescimento do indivíduo. Da mesma forma que Capela, na época onde houve o exílio, era um planeta como a Terra, de provas e expiações, e passava a ser um planeta de regeneração, a Terra era um mundo, então, primitivo. Não era nem de provas e expiações, era um mundo primitivo. Mas a Terra também passou por essa evolução, tornou-se um planeta de provas e expiações, e, assim como aconteceu com Capela, também se tornará aí um planeta de regeneração. Eu acredito, né, é uma questão de fé, né, que Emmanuel estivesse falando aí sobre esse tipo de afinidade, porque a afinidade física entre um planeta e uma estrela, ela não existe. Eu concordo. Então, a forma física, respondendo a sua pergunta, a forma física de um habitante de Capela jamais poderia ser a dos seres que habitavam a Terra quando eles vieram para cá. Então, é impossível a gente saber como seria a forma física deles lá. Mesmo Emmanuel falando que havia afinidades, com certeza não era uma afinidade física. Talvez fosse uma afinidade espiritual, um outro tipo de afinidade. Corpórea cientificamente, do nosso ponto de vista científico, é impossível. Sim, até pelas questões, né, de física, química, entre outros aspectos, eu diria, mais do corpo físico, realmente é impossível isso. Mas eu entendo também que, até pelo fato de eles serem oriundos de uma estrela, eles eram bem altos, né? Eles eram seres de 3 a 4 metros, eles eram bem diferenciados, mesmo com a questão de se utilizar um corpo biológico, eles eram bem diferentes, é isso mesmo, né? Sim, como eu falei, eu não vou poder afirmar porque nós estamos baseados numa história psicografada de um livro, né? Não existem aí uma evidência, prova científica, mas com certeza, como eu falei antes, a forma corpórea, o formato deles, com certeza não seria nada do que nós temos aqui na Terra, porque não suportaria o calor da estrela, né? Aliás, você sabe que é um outro ponto de interrogação, porque se os espíritos evoluídos habitam em estrelas, como que Capela, sendo uma estrela, era um planeta de provas e expiações? É interessante a gente pensar nisso, mas lá é impossível. A matéria orgânica para habitar numa estrela teria que ser numa estrela com uma composição muito menor, muito menos densa do que o relatado sobre Capela. Então, acredito que a forma deles, com certeza, é totalmente fora do que nós temos aqui. Fora dos padrões aqui da Terra, né? O Alan, qual a relação de Jesus e os capelinos? Então, o livro traz um ponto interessante, que ele diz assim que as comunidades espirituais diretoras do cosmos deliberaram entre si enviar os capelinos para a Terra. Então, isso é uma afirmação muito interessante, porque diz que nosso destino está constantemente sendo deliberado por espíritos de alta hierarquia, diretores do cosmos, né? O livro fala que Jesus ele é o governador desse planeta Terra, né? Desde a sua criação, desde lá do Big Bang, ele vem acompanhando, ele vem governando, né? E muito próximo aí para que o planeta se desenvolva, cresça, para que os seres do planeta também se desenvolvam, cresçam. Então, por isso essa presença muito marcante do nome dele, né? O livro ele fala que Jesus ele recebeu esses capelinos, eles aqui os espíritos em sofrimento por terem sido exilados, com muito choro,
diz que ele enxugou suas lágrimas e lhes fez promessas, principalmente ao povo hebreu, que eram os que mais débitos possuíam. Então, inclusive, foi essa a razão dele haver encarnado justamente entre os judeus. Se tratava de uma promessa dele de que acompanharia esse povo de uma forma mais próxima, porque o peso dos seus débitos era muito grande. Entendi. Ou seja, o povo hebreu tem uma relação direta com essa questão do exílio, né? E aí a relação com Jesus, né? Dentro dessa promessa que ele fez. Agora, porque eles eram pois não. ao desenvolver a intelectual, espiritual, tudo, e eles eram muito obstinados, muito teimosos, estavam estacionados. Então, Jesus comprometeu-se com eles a estar diretamente com eles ensinando. Nesse caso, o Jesus ele recebeu toda uma orientação, né, na época também, dos essênios, né? Então, os essênios tinham alguma relação também com essa missão de Jesus de ajudar esse povo, né? Agora, em relação aos capelinos ainda existentes na Terra, o que vai acontecer aí em relação à transição planetária, né? Eles estarão junto com a gente, os mesmos que voltaram, né, para a capela, eles vão ajudar a gente nesse processo? Então, nós comentamos isso, acho que no começo do nosso bate-papo aqui. Naturalmente, os espíritos de alta hierarquia, mesmo que retornaram para a capela, assim como muitos outros, de outros mundos felizes, vão nos auxiliar, né? Como eu falei para você, o livro fala que os diretores do cosmos, né? Fala que existe toda uma hierarquia aí acompanhando o crescimento e a evolução humana. Então, vai nos ajudar sim. Eles falam fala-se aí dessa transição planetária que o planeta Terra está vivenciando, que é o mesmo estágio que os capelinos vivenciaram quando foram exilados. Então, provavelmente, acompanhando essa linha de raciocínio da doutrina, todo espírito aí reticente nos erros, que mantém a mente fechada, que não se abre para novos conhecimentos, para uma evolução moral, para uma evolução intelectual, esses provavelmente não serão incompatíveis com o padrão vibratório que a Terra está alcançando, né? Se tornando planeta de regeneração, esses espíritos não vão mais poder permanecer aqui. Então, provavelmente terão um destino similar aos capelinos, indo para mundos inferiores e ajudarão esses planetas, esses mundos inferiores, assim como nós fomos ajudados. Ou seja, nós também, aqui da Terra, né, seremos exilados e ajudaremos outros planetas na mesma situação que eles encontraram nós aqui, tá certo? Bom, então, provavelmente, né? Mas como que você considera essa atuação dos capelinos hoje na Terra? Eles ajudaram praticamente em várias áreas, né? Mas nessa confusão toda nossa, atualmente, você acha que eles têm aí porque eu entendo que nos capelinos tem capelinos mais negativos e positivos. Existe esse tipo de informação no livro que você pode falar com a gente? Sim, quando o livro fala que existiam níveis de débitos, né, ele está falando de níveis de desenvolvimento, né, mas todos num grau que eram incompatíveis a permanecer lá em capela. Então, e detalhe, isso se deu aos poucos, né? O livro fala que a vinda dos capelinos para cá se deu basicamente em 3 etapas, não veio todo mundo de uma vez, né? Então, foram vindo aos poucos, né? E como eu disse para você, em determinados níveis. Então, a prova disso é que os povos foram surgindo, esses povos mencionados no livro, os mais antigos estão ali entre os chineses, os hindus, e aí foram surgindo egípcios, hebreus e, por último, os árias. Então,
essa é a prova de que eles foram vindo aos poucos e, pelo que eu não posso afirmar que os que tinham mais débitos, como os hebreus, foram os últimos a vir. O livro não fala isso, mas que sim, existem níveis de dívida, né, desses espíritos. E se já havia, né, na época em que o livro relata que ocorreu esse exílio, né, possivelmente agora, da mesma forma, porque a reencarnação, segundo a doutrina, ela é o caminho para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ser, mas o ser ele pode aproveitar essa oportunidade de evolução, como também pode não aproveitar, pode ficar estacionado. Então, ao longo desses milhares de anos, acredito que há muitos espíritos aí que não acompanharam e não aproveitaram essa oportunidade e vão, sim, sofrer um exílio, possivelmente. Todos do planeta Terra vão sofrer um exílio? Claro que não. Ao longo de todos esses milhares de anos, muitos espíritos evoluíram, tornaram-se espíritos que foram para mundos felizes, para mundos de regeneração, mundos muito mais evoluídos, e outros, como nós, continuamos aqui, né, no planeta de provas e expiações, porque ainda temos muito a crescer e a evoluir ainda. Isso é um fato, né? Isso é um fato. Até porque a gente olhar para o que acontece hoje no mundo, continuamos sermos muito bélicos, né? Nós temos esse aspecto de guerra, né? De praticamente sobrepor ao outro, e o nosso querido mestre, né, Jesus, veio dar um recado, falou, olha, o caminho é o amor ao próximo, mas também amar a si mesmo. E esses capelinos, dentro das suas diversas graduações, como você comentou, alguns tinham mais o lado espiritual, e entretanto, outros tinham mais esse lado guerreiro, né, esse lado mais bélico. Mesmo porque muitos desses exilados, eles ficaram revoltados pelo fato de terem saído do paraíso, não é isso mesmo? Isso, exatamente. Você tocou num ponto interessante, porque quando o livro fala que os hindus eles vieram de uma linhagem de sacerdotes, quer dizer, eles eram altamente espiritualizados, mas só uma espiritualidade elevada não é suficiente para o ser, né? É preciso um desenvolvimento completo, né? Físico, moral, intelectual, espiritual. O ser, né, hoje, o ser humano, né, é composto de muitas vertentes. E ele precisa se desenvolver em todas elas. Não adianta você ter uma intelectualidade altamente evoluída e utilizar isso para o mal, por exemplo, né? Então, na moral, você ainda precisa se evoluir. Não adianta você ser altamente espiritualizado e você não ter um conhecimento suficiente. Então, é um ponto bem interessante, né, para a gente parar e refletir. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia, a má notícia primeiro, né? A má notícia primeiro. Nós estamos aqui porque nós ainda não nos desenvolvemos o suficiente, né? A boa notícia é que, estando aqui, nós ainda temos a oportunidade de abrir a nossa mente, de crescer, de questionar, de nos aperfeiçoar, né? Isso em tudo, inclusive com essa própria história, porque eu estava fazendo um estudo sobre a história desde do livro A Caminho da Luz, né, de 1939, seguido de Exilados da Capela, de Edgar Armond, em 1949, 10 anos depois. Provavelmente Edgar Armond entrou em contato com o livro, até porque há páginas inteiras de Exilados da Capela que são uma reprodução completa do A Caminho da Luz. Mas ele traz algumas contradições que é impossível também que eu não diga aqui. Por exemplo, no começo do livro A Caminho da Luz, se lê que esse livro não deverá ser considerado como um trabalho histórico, né? Ok, mas contraria o próprio subtítulo do livro, que diz que é a história da civilização à luz do espiritismo. Então, não deve ser considerado como um contexto histórico, e o subtítulo diz que é a história da civilização
à luz da doutrina. Então, existem algumas coisas que eu acho que nós devemos também questionar, né? No capítulo 25, no último capítulo do livro, A Caminho da Luz, tem uma parte que diz assim: o século XXI está aí com as forças do mal em posição de domínio e as ovelhas ainda bem misturadas. Ok, mas na própria doutrina espírita, né, no livro A Gênese, diz assim: são chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio no ambiente terrestre. Quer dizer, dentro da mesma doutrina, uma coisa não pode contrariar a outra. Enquanto a Gênese está falando uma coisa, o final do livro A Caminho da Luz diz outra. Então, eu acho que, mesmo em toda essa história, a gente precisa entender bem o que o Espírito Emmanuel quis dizer, desde lá do começo, quando eu falei da questão das afinidades, porque, senão, se a coisa for levada muito ao pé da letra, podem surgir aí alguns entendimentos errados, errôneos aí sobre o tema. Sobre a questão das contradições, né? Então, qual é o sentido que foi colocado na época que foi escrito o livro em relação a essas contradições? Pode ser uma questão só de interpretação, o que você acha? Eu acredito que sim. É aquela coisa, eu sei o que eu falo, eu não sei o que você entende, né? Então, Chico Xavier, quando psicografava, falava que ele não, a maioria das vezes ele não compreendia, né? Era de uma forma muito mecânica e muito rápida, né? Então, mas Emmanuel, como um espírito altamente evoluído, certamente sabia o que ele estava dizendo ali. Agora, a forma como é interpretado aquilo dali é que tem que se tomar muito cuidado, né? Lá Kardec já dizia que espíritos sábios nunca predizem nada com épocas determinadas, né? Eles se limitam a nos prevenir sobre sequência de fatos que sejam úteis conhecer. Ou seja, quando se diz aqui, por exemplo, o século XXI está aí com as forças do mal em posição de domínio. Isso aqui é claramente está predizendo e com um tempo determinado, o século XXI, né? Então, e Kardec dizia que justamente o contrário, né? Que o tempo das forças do mal já chegou o tempo das forças do mal se encerrarem, né? E no final do livro Exilados da Capela fala que não, que ainda existem forças do mal em posição de domínio e as ovelhas bem misturadas. Eu acredito que uma coisa, na verdade, não está falando, não está contradizendo a outra. Ele só está dizendo que, enquanto na Gênesis está dizendo que é chegado o fim da maldade, eu acredito que ele está dizendo que a Gênesis já apontava que o planeta vai continuar a evoluir e o mal vai diminuir cada vez mais e o bem vai prevalecendo, né? Com o aumento da consciência, com o aumento do amor ao próximo, com o aumento da inteligência, do intelecto, enfim, do desenvolvimento moral. Então, é preciso tomar esse cuidado, porque se levar ao pé da letra, você está nitidamente uma contradição, né? Mas, na verdade, o que um está dizendo é que o mal vai diminuir aos poucos, e Emmanuel também já previa isso, né? Que enquanto o mal não cessa, esse domínio dele ainda vai existir em um ou outro lugar. Eu acredito que foi isso que ele quis dizer, né? Porque não pode ter havido contradição. Bem, é o que a gente acabou de comentar, né? O que se escreve muitas vezes na época não houve um entendimento mais claro. A gente pode perceber isso, por exemplo, né, do que foi escrito na Bíblia, né? A Bíblia ela foi escrita 60 anos depois, né, de todo esse trabalho de Jesus e os apóstolos, e também existe uma questão da interpretação. Mas, tirando a questão até de dúvidas que nós temos, ou sobre o sentido do que foi colocado na época, nós conseguimos entender que esse processo que nós estamos passando atualmente realmente é uma ampliação dessa consciência.
As pessoas estão mais despertas, têm mais interesse nos assuntos que nós abordamos aqui e pelo mundo afora, né? Muitos cientistas, muitos psicólogos, psiquiatras, eles começaram a entender que existe algo além, né, da parte acadêmica, né? Tem a alma que foi profundamente estudada pelos cientistas. Eles chegaram num momento em que eles não conseguiriam fazer um vínculo, né, ou um link entre dois assuntos que ultrapassaram, né, sobre aqueles aspectos mais materiais. Então, com certeza, nós estamos evoluindo bastante. Esses exilados nos ajudaram tremendamente, né, porque senão a gente estaria ainda na agropecuária, né, nós estaríamos numa situação bem mais, diria, primitiva, mas tudo tem o objetivo da evolução, da felicidade, né, o caminho para a felicidade. Então, assim, nós entendemos, até pela exposição maravilhosa que você está fazendo aqui com a gente, é que nós temos que aprender com isso, né? Nós temos que olhar que a gente está dentro de uma escola e a gente tem que fazer algumas provas e nós não passamos em alguma dessas provas, né? Então, a gente vai ter que fazer uma recuperação, né? Ou a gente vai ser reprovado, né? E essas escolas que nós estamos hoje enfrentando, né, frequentando, elas vão estar em patamares melhores, né? Em níveis mais altos, né? Então, você sai da escola primária, você vai para o ginásio, depois você vai para a faculdade, e assim por diante. Então, eu entendo que todo esse processo dos exilados, acho que passaram pela mesma situação. O que você acha? Olha, concordo, assino embaixo. Aliás, tem um trecho bíblico que Jesus fala, perdão, não foi Jesus, foi Paulo. O apóstolo Paulo, ele comenta para uma determinada igreja, ele falando assim que quando se é criança, né, toma-se o leite, né, mas em uma determinada fase, pode comer um alimento mais consistente. Né? Por que talvez esses assuntos tenham vindo à tona agora? Justamente por isso. Essa é a prova de que a humanidade tem evoluído, porque ela já tem a capacidade de compreender algumas coisas que, se você fizesse isso sei lá, 200 anos atrás, iam te chamar de louco, né? Seria uma coisa extremamente absurda. Eu A herege. humanidade, exatamente, a humanidade hoje já está preparada. Olha que o livro foi lançado em 1938, mas já havia um despertar da consciência para entender algumas coisas. Então, eu acredito que esse despertar vai ser constante e nas pessoas mais sensíveis, ela chega a níveis, Ronaldo, impressionantes. Eu tenho uma amiga que ela tem uma mediunidade muito forte, ela consegue ver a aura das pessoas e, ela faz uma leitura da aura e pela aura ela vê coisas que marcaram a vida da pessoa. É bem interessante. Onde ela se encaixa nesse contexto? É que ela atende, né? Ela é psicóloga, psicanalista, e uma vez chegou um rapaz para ela, no consultório dela, e ela perguntou qual seria o seu problema, e ele falou, meu problema é que eu não sou desse mundo. Aí ela olhou, quando ela me comentou isso comigo, ela falou, meu Deus, esse rapaz está doido, né? Aí ela olhou para a aura do rapaz e ela viu que a aura dele era completamente diferente da de um ser humano comum. Então ela viu ali que era um rapaz realmente que ele não estava errado. Esse sentimento, esse despertar que havia dentro dele de que ele não era daqui e que ele não se encaixava na família dele, que ele não se encaixava nesse planeta, nada do que ele fizesse, ele se sentia daqui. Então, para você ver, houve um despertar tão profundo nesse rapaz, e ali ele pôde entender e foi buscar, através dos estudos, conhecer, então, histórias como essa de atores ou os diretores do Cosmo, enfim, os extraterrestres, Deus, o nome que quiserem, o conduziram a uma pessoa que poderia ver nele
esse diferencial, de que ele realmente não era daqui. Até pegando essa questão, o Alan, muitos seres humanos em todo o planeta se sentem fora do contexto, né? E se nós sentimos essa questão de fora do contexto, existe uma grande probabilidade, né, de sermos realmente seres de outros planetas. Inclusive, alguns estudos, né, alguns pesquisadores aí pelo mundo chegaram à conclusão de, não só o fato científico, né, que nós somos feitos de poeira estelar, somos seres estelares, mas estão chegando à conclusão de que toda a humanidade tem uma mistura dentro do nosso DNA, né, essa mistura que é externa. Então, é uma coisa para a gente se pensar. É a questão desse rapaz, mas é uma questão que envolve muita gente, né? Eu também já tive conhecimento de algumas pessoas que não se encaixam, tem problemas de relacionamento, tem problemas de inter-relação com a sociedade. Então, isso acontece praticamente em todo o planeta. E isso realmente mostra que nós estamos despertando, porque nós ficamos aí praticamente praticamente milhares de anos nós ficamos na escuridão, literalmente falando, sem energia elétrica, não é verdade? Então, foi tirado uma capacidade nossa de ter uma condução elétrica para uma energia para gerar luz. Ficamos aí milhares de anos. Se a gente olhar para a nossa história atual, recentemente, ontem, nós temos a capacidade de gerar energia elétrica, e as luzes dentro das nossas casas, né? Então, pelo menos os nossos estudos no entendimento, pegando esse teu conhecimento, acontece o seguinte: exilados vieram para cá, foram destituídos de suas habilidades, as suas técnicas, né? Mas, de certa forma, houve um filtro, né? Porque se naquela época eles conseguissem inserir, por exemplo, a capacidade de energia elétrica, talvez esse planeta não existisse mais, porque dar fogo na mão de criança, né? Então, a engenharia sideral, os diretores, né, que fizeram todo esse projeto, eles são, assim, uma inteligência maravilhosa, porque tudo teve seu grau de evolução, não é verdade, Alan? Olha, eu vou resumir isso de forma bem, bem objetiva. O fogo foi descoberto há milhares de anos, e até hoje a humanidade tem que lidar com muito cuidado, porque ele ainda causa tanto. Você imagina uma força maior, né? Quanto tempo vai se levar para que a gente consiga dominar de maneira responsável e adequada? Eu queria contar uma história, Ronaldo, ainda sobre essa questão dos capelinos. Me veio uma história. Quando eu tinha 17 anos, eu morava no sul da Bahia, em Ilhéus, e eu tive um sonho. Esse sonho foi a semana inteira. Eu estava no ônibus escolar, mais ou menos como aqueles amarelos antigos norte-americanos, com toda sorte de pessoas, eu estava no fundo. E era noite, esse ônibus saía até que esse ônibus caía num tipo de poço, de um redemoinho lodoso, alguma coisa assim. Eu tive esse sonho segunda, terça, quarta e quinta. E na sexta-feira eu vinha sozinho nesse ônibus, estava raiando o dia, e quando o sol surgia, vinha uma água muito limpa e uma voz falava para mim: chegou a hora de uma grande transformação espiritual na sua vida. E eu entendi perfeitamente aquela mensagem, aquilo mexeu muito comigo, eu não tinha experiência com nenhuma religião, com nada, mas daquele tempo eu me mudei para São Paulo e uma amiga minha havia me chamado, eu tinha um mês mais ou menos aqui em São Paulo. Eu cheguei aqui em São Paulo em fevereiro de 97. E essa amiga minha me chamou para ir nesse homem, e esse homem tem uma mediunidade muito forte, e ele falou para mim que, vou usar o termo espiritualidade, tá? Que a espiritualidade havia chegado uma hora de uma transformação espiritual e que estavam dando a minha última oportunidade. E eu olhei, eu falei, ué, mas eu não lembro nem da primeira, por que eu estou recebendo minha última oportunidade agora? E esse homem era de uma igreja, né? E eu fui nessa igreja no outro dia e eu comecei a pensar, bom, preciso mudar minha vida, preciso evoluir, me transformar, né? Agora espiritualmente, pelo que eu entendi da mensagem.
mas não precisa ser hoje, né? Eu vou deixar para a semana que vem ou mês que vem. Eu pensei nisso. O homem que estava lá na frente trazendo uma mensagem parou, falou algumas coisas em outros idiomas, em outras línguas, e falou assim para mim que havia uma pessoa ali que Deus queria, Deus ou espiritual, transformação. Não era na semana que vem, não era no mês que vem, era ali, era naquele dia. E era um homem, estava daquele lado. Ele apontou para mim. E ele falou, e é a sua última oportunidade. E essa frase ficou na minha cabeça, porque eu falei, por que a minha última oportunidade? A única coisa que me deu uma resposta mais plausível foi quando eu tomei conhecimento desses livros, do A Caminho da Luz, do Exilados da Capela, e depois acabei lendo outros romances baseados nisso, porque quando ele fala da evolução, da reencarnação, da própria doutrina, no caso espírita, no caso, então eu entendi que essa mensagem do cosmos, da espiritualidade, era nesse sentido, olha, já te foi dado muitas oportunidades e a sua última. Então, talvez eu seja um desses capelinos, né? Assim como você ou como tantos outros aí, que estejamos aqui em nossa última oportunidade. Ou nós crescemos, ou nós abrimos a nossa mente para amar o próximo, para entender as coisas com respeito, com caridade, com inteligência, né? Não aceitando as coisas também de uma forma tão ignorante, tão bruta, ou então, fatalmente, sofreremos um exílio para aprendermos em outras condições, porque a Terra nos foi dada com todas as suas condições para a nossa evolução. E se nós insistirmos nos velhos erros, vamos cair na mesma condição dos capelinos. É bem colocado o que você está falando, né? Ou seja, nós temos uma escola e a gente precisa realmente aprendermos, né, o que nossos mestres nos passam, né, e o nome ele é bem interessante, porque realmente esses mestres sempre nos deram uma orientação ou um caminho, mas nós somos muito teimosos, né, a gente não pega uma informação e a gente não se aprofunda com ela, a gente deixa a vida acontecer sem essa questão da consciência, né, sem essa postura de amor ao próximo. Mas isso também, a gente conversou ontem sobre o poder da mente, na semana retrasada a gente falou sobre o governo oculto. Então, existem essas forças que são contrárias ao que a gente está comentando aqui, correto? São forças contrárias a isso. Então, também, assim, eu vejo também que não existe culpados, existem nós todos passando por uma experiência para um aprendizado, né? Então, são os capelinos, entre tantos outros seres e nós aí envolvidos com ufologia, com espiritualidade, até essa questão da conexão, né? Porque antigamente se falava só de ufologia, de uma forma mais acadêmica, de pesquisa em campo, aí chegaram nesse despertar consciencial à conclusão de que existe uma conexão, né? O próprio Jesus sempre falou repetidas vezes que o reino dele não era deste mundo, né? De novo, aquela questão da gente entender o sentido das palavras, não é isso, Alan? Tem que entender o sentido que elas têm no momento adequado, né? E eu vou falar uma coisa para você. Enquanto você falava, me veio uma coisa à mente. Quando você perguntou a respeito da forma dos capelinos, né? A doutrina espírita traz uma resposta interessante para isso. Primeiro que os espíritos evoluídos, eles não têm pretensão nenhuma de se mostrarem, né? Eles estão aqui, eles estão atuando, nesse exato momento, inclusive, auxiliando-nos no crescimento, no desenvolvimento, enfim. Mas nós não vemos, quanto mais evoluído ele não tem a necessidade de ficar aparecendo, de mostrar quem é, a não ser que aquilo traga realmente, seja extremamente útil, né? Mas sabe-se que o espírito ele tem a capacidade de transformar-se pelo perispírito, né, como a doutrina diz,
em qualquer coisa, né? Então, é necessário uma prudência nessa busca pela forma, né? A que forma tem, o que forma tinham. Eu creio que o que é interessante saber aqui foi o que nós discutimos aqui, é que pela incompatibilidade do formato de uma estrela ou de um planeta, com certeza não seriam na forma que nós conhecemos aqui, mas certamente o espírito desencarnado, mesmo o espírito capelino desencarnado, tem capacidade de se transformar no que ele quiser. Inclusive, o livro cita o nome de Lúcifer, né? Enquanto a Bíblia relata ele como sendo um demônio, como o diabo que foi expulso do céu, caiu do céu, o livro ele relata que esse é o sentimento que veio intrínseco no povo, né? De que porque Satanás, ou Lúcifer, né? Na verdade, os seres maus, né? Que careciam se aperfeiçoar, que careciam se desenvolver, vieram do céu, né? A Bíblia relata como sendo lançado dos céus à terra, né? E aí, então formaram aí a raça adâmica, né? Eu acredito que novamente aí a questão da interpretação, né? A Bíblia relata de um jeito porque foi escrita por hebreus, segundo a visão que eles tinham, altamente religiosa, altamente influenciada aí por determinados fatores, né? Mas o livro, né, A Caminho da Luz e o Exilados da Capela, eles falam que, na verdade, o que foi lançado dos céus à terra foram os capelinos, né, e a sua condição, né, ainda muito baixa no sentido moral, no sentido espiritual, de desenvolvimento, né, que trouxe esse elemento, são os diabos, são os demônios. Não, na verdade, são irmãos nossos, seres que quando vieram para cá, careciam de se desenvolver e nos ajudaram também, né? Ajudou muito o ser humano a se desenvolver. Deu para entender? Claramente, claramente. Aliás, esse estudo que você está mencionando para a gente, né? Eu e a Cris e muitas pessoas que estão conectadas conosco, a gente tem, em todos os nossos estudos, né? Tem uma relação direta com a questão dos exilados, com a questão dos extraterrestres e com outras questões que saem muito, né, do padrão aqui na Terra. Mas, na verdade, todos nós somos fora do padrão, né? As pessoas que estão encarnadas aqui na Terra hoje têm, né, seu pé num ponto sideral, num ponto do cosmos. Isso, para mim, é uma realidade, entendeu? Lógico, né? Nós passamos por uma série de tribulações, de experiências, mas eu acredito que hoje, apesar de ter um marketing muito mais forte na questão negativa, isso é um fato, né? O governo oculto faz isso muito bem, e que oculta a luz, que oculta aquilo que realmente está acontecendo de bom para o mundo, né? Nós estamos nos alimentando melhor, a gente está um cuidando do outro melhor, né? Tem as guerras ainda? Existem, né? Existem todos esses fatores, essas atividades aqui no planeta, mas ninguém fala da evolução do que está acontecendo. Se a gente falar do Elon Musk, por exemplo, né, esse empresário americano, o que ele vai provocar de revolução no planeta não tem precedentes, porque ele está afirmando que em breve vai ter viagens para a Lua e viagens para Marte. Quer dizer, há 30 anos atrás, isso era só um sonho. E uma pessoa que a gente também sabe que é bastante evoluída, que veio em papel aqui na Terra, né? Dentro de todo esse processo, é um ser índigo, como muita gente que a gente vê, né? As crianças que estão nos surpreendendo, elas nos dão uma visão de mundo totalmente diferente do que nós pensamos há 50 anos atrás. Eles se preocupam com o próximo, eles amam os animais, eles raramente comem carne. Isso é verdade. É só você estudar as crianças índigo, né? Todas essas crianças têm essas características, e as pessoas que nasceram a partir de 80, por exemplo, 1980, já têm essas características despertas, né, em suas almas, em suas consciências, das relações que eles têm com essas partes do cosmos, entendeu?
Então, isso não é uma questão mais extraterrestre, não é uma questão ufológica. É claro que muitas pessoas elas vão dizer o seguinte: pesquisa em campo, né? Ver lá o que está acontecendo, isso é importante. Mas o mais importante é o que eles estão fazendo aqui. Né? Qual é o objetivo deles? O que a gente tem para falar para eles no momento que a gente se encontrar cara a cara? Né? Qual é a mensagem que a gente tem que passar para eles? Então, tudo isso é uma questão de evolução, é uma questão de a gente estar num patamar mais maduro, né, de consciência, e é o que a gente espera que, com essa transição planetária, possamos também retornar para nossos mundos originais, não é verdade? Você não pensa, Alan, de você, de repente, sendo um capelino, voltar para casa? Nossa, pelo amor de Deus. É, seria maravilhoso, né? Quem não quer? É, vamos trazer para um pensamento mais micro aqui, né? Quem quem migra do Nordeste para cá, né? Morre de saudade da sua região. É um sentimento que acompanha, né? É intrínseco isso do ser. Então, acho que todos pensam nisso. Você falava aí, eu estava pensando numa frase que eu vi no filme, que diz que a evolução ela é lenta, né? As pessoas elas têm uma pressa, né? De que quando vem uma mensagem da espiritualidade, de outros seres, e essas mensagens elas vão coincidindo num ramo aqui, outro lá e acolá, de formas diferentes, mas a essência é a mesma. Você percebe que existe uma coerência em todas essas mensagens. A gente acha que vai ser para amanhã. Não, a evolução ela acontece lentamente, mas de tempos em tempos ela dá um salto. Você citou aí a questão da energia elétrica, né? Para você ver quanto tempo a humanidade ficou no escuro, né? Desde que se descobriu o fogo, né? Ele era o único elemento para trazer a claridade, né? Mais de 1900, 1880, desde que começou a industrialização para cá, olha como a humanidade mudou em 100 anos, né? Ou seja, foi um salto que a humanidade, um salto de evolução que a humanidade sofreu após centenas e centenas de anos numa evolução extremamente lenta. Então, não tem jeito, o telefone toca de lá para cá. A gente pode olhar e pensar que a coisa vai ser num determinado grau, e a gente não tem como afirmar, né? Essa transição planetária pode ser que dure pela vontade aí da espiritualidade, pode ser que em 100 anos a coisa mude como mudou da industrialização para cá. Como pode novamente ocorrer aí em mais algumas centenas de anos. Então, para você ver, essas crianças que estão vindo, né, as crianças índigo, as crianças cristais, enfim, até que essas crianças cresçam, até que elas apareçam e suas obras, né, impactem o mundo, isso leva uma, duas gerações, né, ou mais. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz assim: estar no caminho certo é mais importante do que a velocidade que você caminha nele. Então, eu acho que a humanidade ela está no caminho certo. Toda transformação ela é dura, ela não é fácil. Crescer dói, né? A humanidade, eu comparo a humanidade como uma represa, né? A água da represa, quando ela se rompe, né? Quando a humanidade se rompe para o conhecimento, aquela água vai com tudo, destruindo tudo, vai aquela coisa, vai destruindo o que é contrário, né? Então, naturalmente, essas novas ideias, esse novo conhecimento, vai encontrar muita resistência daqui, vai encontrar gente de lá falando que isso é bobeira, ou que isso é heresia, ou que isso não, enfim. Mas, aos poucos, essa água encontra o seu curso e ela volta a contornar os obstáculos, porque não é natural da água sair destruindo tudo. A água, ela contorna os obstáculos. Então, eu comparo o crescimento da humanidade mais ou menos, e essa transição planetária mais ou menos com isso. Nos últimos anos, nós estamos sendo bombardeados,
né, com essas informações, seja de extraterrestres, seja de espíritos de luz, seja de anjos, enfim, dê o nome que quiser. Mas isso, como eu falei, tem vindo de diversas áreas, de muitas vertentes. Então, isso dá uma credibilidade, que não é de um único ponto. Mas, com certeza, vai causar aquele primeiro impacto, e, aos poucos, a água, né, essas informações vão encontrando o seu curso natural e vão trazer o equilíbrio que a humanidade precisa para o seu desenvolvimento completo. Fantástico, fantástico mesmo. É o que todos nós temos que entender, né? Que a evolução não dá saltos. É um processo, né? E como todo processo, ele é lento. Mas, realmente, nós demos um salto incrível nesses últimos 150 anos. E, a cada ano que passa, nós sentimos que está cada vez mais rápido, uma impressão de encurtamento de tempo, não é verdade? Porque o nosso cérebro está tão acelerado, ele está tão hiperativo, nós estamos acessando campos que a gente não acessava antes. Então, hoje, quando você levanta de manhã cedo, você não pensa só numa coisa, você pensa em 50, 60 coisas simultaneamente, porque o seu cérebro está muito ativo. Então, essa é mais uma prova de que realmente a expansão da consciência, né? Essa relação dessas energias que estão adentrando o planeta, esse possível reencontro, que pode ser a curto prazo, pode durar 100 anos, mas isso vai acontecer. Vai ter a presença dos nossos irmãos maiores aqui na Terra, né? Ombro a ombro, né? Olho no olho. Então, isso vai acontecer, mas para que isso aconteça, está assim, acontecendo em cada parte do mundo os eventos ufológicos, os eventos espirituais, né? Toda essa situação, como você mesmo mencionou, de uma certa confusão, mas, na verdade, é uma coisa que está administrada e orquestrada por esses seres que são os nossos irmãos maiores. Então, Alan, agradecemos aí pela oportunidade desse bate-papo. Esperamos que você possa retornar no nosso programa. Para mim, assim, foi maravilhoso. Espero que para os nossos internautas tenha sido muito proveitoso isso, que com certeza são informações muito importantes que é da nossa própria história, né, Alan? Então, eu queria que você desse uma última mensagem aí sobre todo esse trabalho, né, e o que a gente pode esperar daqui para frente. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, né, agradecer a você, Ronaldo, agradecer a todos da Coron TV. E o mais importante, gente, de toda essa história sobre Capela é não repetir o erro dele. Ainda que se tome a história como uma ficção, né, coisa que eu não acredito, mas, enfim, ainda que a ciência bata de frente e diga, não, são apenas livros psicografados, não há comprovação, ainda que se tome como uma simples história, é uma história fantástica que a gente pode tomar, sim, e deve, sobre o olhar para si, né? A nossa chave é para dentro, né? É olhar para dentro e você mudar o seu padrão, você mudar abrir a sua mente, o seu entendimento, e aprender a respeitar quem ainda não chegou nesse nível de entendimento, né? O mais importante dessa história toda é isso, porque o exílio ele só aconteceu porque esses insistiram nos mesmos erros. Então, que nós não venhamos a fazer como eles, né? Que a gente possa olhar para frente, não insistir nos mesmos erros, policiar-nos para nos tornarmos pessoas melhores, até porque tudo na Terra é vibração, né? E se você quer estar em vibração com o que há de melhor, com o que há de mais alto e mais puro, você tem que buscar estar nessa mesma sintonia, né? Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos. Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima, com certeza. Vai ser um prazer participar sempre com vocês aqui. Alan, muito obrigado, tá? E assim que acontecer aí a sua peça, né? Se estiver no ar de novo, você vai comunicar aqui para a gente vai comunicar a todos os nossos internautas, tá bom? Olha, vai ser difícil reunir o pessoal de novo, mas foi um período muito bom. Nós ficamos 3 meses aqui em cartaz em São Paulo, propagamos bastante a mensagem. Seria uma honra se a gente conseguir reunir o pessoal novamente. Eu acho um pouco difícil, mas
Fica a dica. Mas é Obrigado uma pela dica. tentativa, né, Alan? É uma tentativa porque essas informações levadas para um palco é impactante, né? Acho que isso valeria a pena, mas quem sabe a gente pode te ajudar aí na divulgação, né? E os internautas com certeza têm esse interesse, tá bom? Bem, pessoal, muito Prazer, obrigado querido. aí pela audiência, né? A gente sempre agradece aos nossos internautas. Hoje, por uma questão técnica, eu não pude deixar ativado a câmera, tá? Mas a gente espera que isso seja resolvido nas próximas entrevistas. Amanhã a gente tem aqui o Joel Zia, que é uma pessoa muito bacana que vai falar sobre os indígenas e a relação com os alienígenas. Não perca, pessoal, vai ser muito legal. Você também, Alan, se estiver aí com a gente às 19 horas da manhã, vai ser uma entrevista assim imperdível. Pessoal, boa noite e muito obrigado.